Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós somos o grupo 6, formado por Cleidiane Oliveira, Jaine Moraes, Maria Fernanda, Matheus Monteiro, Renan Almeida, Tainá Bezerra e Vitor Gabriel. Nós vamos falar sobre as doenças que alteram o aproveitamento das substâncias fotossintetizadas. Bom, eu, Jaine, vou iniciar a apresentação. Conceito de doenças de plantas. A doença é o tema central da fitopatologia desde 1853, quando os trabalhos de Debary eles comprovaram a natureza parasitária das doenças de plantas. E desde então a fitopatologia se estabeleceu como uma ciência, né? A ciência que estuda as doenças de plantas, desde da sua diagnose ao seu controle. E quando os fitopatologistas foram definir doença, eles tiveram algumas dificuldades. Eles não conseguiam diferenciar o que era uma planta doente de uma planta saudável, uma planta anormal de uma planta normal, uma planta que ela estava sofrendo injúrias de seja física, química ou por meio dos fatores do ambiente, né? Ou injúrias de ação de pragas. Então, as doenças, elas são divididas em dois conceitos, né? São as doenças infecciosas e as doenças não infecciosas. As doenças infecciosas, elas são causadas por agentes infecciosos ou parasitários, né? Que no caso são as bactérias, fungos, vírus, viroides, protozoários, nematóides, as plantas parasitas superiores. E as doenças não infecciosas, elas são causadas por fatores do ambiente, né? A falta de luz ou a luz em excesso, a falta de água ou excesso de água, a falta da umidade, né? Também as deficiências por desequilíbrios nutricionais e até mesmo os fatores químicos. A importância das doenças. Bom, as doenças de plantas, elas têm importância porque elas atuam direto ou indiretamente, né, na rentabilidade do empreendimento agrícola, né, porque elas podem causar danos às plantas e os seus produtos. Então, a importância delas é muito grande, porque se você não sabe diagnosticar uma doença, se você não conhece os sintomas, se você não conhece o patógeno que causa aquela doença, o modo que aquela doença ela age, você não vai conseguir controlá-la, né? Você não vai conseguir fazer o manejo dessa doença na sua lavoura. Então a gente tem que ter esses conhecimentos para poder fazer um manejo adequado. A classificação das doenças segundo os processos fisiológicos da planta. Em 1960, McNeil ele propôs uma classificação para as doenças de plantas baseada nos processos fisiológicos onde os patógenos eles interferiam. Então, considerando cada processo vital e as interferências que esses patógenos provocavam, ele propôs 6 grupos de doenças, né? Ele dividiu as doenças em 6 grupos, que são os grupos das doenças que destroem os órgãos de armazenamento, as que causam danos nas plantas, o grupo 3 que danifica as raízes, o 5 ele interfere com a fotossíntese e o 4, né, ele são as doenças que alteram o aproveitamento de substância, que é o tema do nosso trabalho. Bom, as doenças que alteram as substâncias, o aproveitamento das substâncias fotossintetizadas. Aqui nesse grupo a gente vai encontrar os patógenos considerados mais evoluídos, mais específicos, e a gente vai falar de 3 doenças específicas, né? Os carvões, as galhas e as viroses. McNeil também, quando ele classificou as doenças em 6 grupos, ele classificou os patógenos, né, também de acordo com esses grupos. Então aqui a gente pode ver que, de acordo com que os patógenos do grupo 1 em relação ao grupo 6, que é o grupo que a gente está falando, a evolução desse parasitismo ela é maior, a especificidade desses patógenos também é maior, porém a agressividade é menor, porque enquanto no grupo 1 os patógenos eles atacam uma gama de plantas, né?
No grupo 6, esses patógenos são mais específicos, né? Então, por isso eles são menos agressivos. Mas, em compensação, a essa falta de agressividade, eles são mais evoluídos, são mais inteligentes que os outros, né? A gente pode dizer assim. E mais específico nos seus ataques. Bom, agora a Cleidiane vai estar dando continuidade à apresentação do trabalho para vocês. Oi, meu nome é Cleidiane e eu vou falar um pouquinho sobre os carvões. Bom, os carvões, eles pertencem ao subfilo Ustilagenomicotina e eles produzem esporos chamados ustilósporos, que são correspondentes aos teleósporos e aos basidiósporos, sendo estes resultantes da germinação dos teleósporos. Bom, eles infectam apenas um único hospedeiro e produzem infecção sistêmica. A temperatura ideal de ataque é de 26 a 36 graus Celsius, tempo seco. Aí na imagem a gente tem um Stylagomides, que provoca deformações chamadas de galhas, e quando essas galhas elas se abrem, elas liberam os estilósporos, que são uma massa escura de esporos. Os carvões eles se caracterizam pela produção de massa pulverulentas escuras, né, na parte aérea da planta, e a sua distribuição ela se dá de forma generalizada por todo o mundo onde se há a prática da agricultura. As culturas que mais sofrem são as culturas de cereais, trigo, milho, cevada e aveia, né? Porém, há outras culturas que têm uma maior frequência de ataque. Um exemplo é a cana-de-açúcar. E o ataque ele é verificado nos grãos e nas sementes, sendo causados pelos fungos Basidiomicetos e são considerados parasitas obrigatórios. Sintomatologia. Eles se manifestam de diferentes formas em relação aos hospedeiros, e no caso do trigo e da aveia, os sinais eles tornam-se mais evidentes na fase de emissão e de formação das espigas e panículas, né, que é quando se observa a presença das massas escuras onde deveria haver os grãos. Já no milho, eles são substituídos por estruturas semelhantes a bolhas totalmente preenchidas por teleósporos. E na cana, o meristema ele sofre modificações e passa a formar um apêndice. Etiologia. Bom, diversos genes dos carvões que ocorrem em plantas cultivadas, eles são pertencentes ao grupo dos basidiomicetos, como eu já disse. E normalmente eles formam esporos. Os teleósporos, que são unicelulares, esféricos, binucleados, podendo apresentar uma superfície lisa ou ornamentada, né? E os basidiósporos, que são ovulados, unicelulares, uninucleados e normalmente eles não exibem ornamentação. Já os soros, eles são formados no tecido do hospedeiro, principalmente no caso dos carvões das cultivares, né, das culturas de cereais. E os carvões, eles apresentam uma grande variabilidade genética, o que resulta no aparecimento de raças patogênicas. E essa existência de raças, grande parte se deve graças ao mecanismo de recombinação que ocorre durante o processo de meiose. Olá, meu nome é Tainá e estarei dando continuidade ao tema sobre os carvões. Estarei falando um pouco sobre o ciclo de relação entre o patógeno e o hospedeiro. Como sabemos, os carvões são parasitas obrigatórios, mas eles podem ser encontrados em forma de teleósporos que garantem sua sobrevivência fora do hospedeiro. Esses esporos possuem como as principais fontes de inóculo os restos de cultura e as sementes, mas eles também podem ser encontrados no solo. A disseminação ela é feita pela água de enxurrada, no qual arrasta esse propágulo existente no solo por toda a área de plantio. Também pode ser feita pela irrigação, que ocorre desse mesmo modo, ou por respingos, no qual pode atingir as plantas próximas ou a própria planta. E também ocorre a disseminação pelo vento, no qual pode atingir lavouras a longas distâncias. A infecção pode acontecer de 3 formas. A infecção do embrião, que é quando um esporo disperso pelo vento atinge o ovário de uma flor. Em seguida, o micélio ele permanece dormente na semente. Depois, ele se desenvolve de modo sistêmico na planta, originado da germinação da semente infectada. E, por fim, ele se manifesta na formação de espigas ou panículas.
Já a infecção de plântulas, elas têm origem a partir de uma semente contaminada externamente por teleósporos, que germinam e infectam o coleóptilo. O micélio se desenvolve sistemicamente nos tecidos vegetais e, por fim, as panículas elas passam a exibir uma massa de esporos no lugar dos grãos. Um exemplo disso, nós podemos ver aqui nesta imagem, que ocorre no milho, onde seus grãos foram substituídos por essa massa de esporos. A infecção do meristema, ela ocorre quando um esporo atinge a gema, provocando a modificação do desenvolvimento dessa planta e dá origem a uma estrutura totalmente diferente. Uma planta que nós podemos citar é a cana-de-açúcar, onde ela se modifica se transformando nesse chicote e os teleósporos são abrigados dentro dele. A penetração ela ocorre de forma direta, ou seja, assim que o patógeno ele encontra uma planta suscetível, ele adentra a sua superfície. A colonização, ela predominantemente ocorre através do crescimento intercelular do micélio secundário, que normalmente sem a presença dos austórios. Já os fatores ambientais, eles são influenciados pela temperatura e pela umidade. Geralmente, todas essas culturas que foram citadas, elas são favoráveis à alta umidade. Só que as canas-de-açúcar e o milho, eles são mais favoráveis em altas temperaturas, ou seja, variando entre 25 a 30 graus. Já os cereais, eles são mais favoráveis em temperaturas mais amenas, entre 16 a 20 graus. E a reprodução é feita pelas hifas dicarióticas, que se desenvolveram dentro dos grãos ou meristema, onde elas sofrem clivagem. Cada célula do micélio se transforma em um teleósporo. Os teleósporos inicialmente são cobertos pela película do próprio tecido do hospedeiro, que depois se rompe, permitindo a dispersão desses esporos. Como eu havia explicado no slide anterior, o milho ele pode apresentar um tumor quando ele é infectado pelo patógeno. Esse tumor abriga os teleósporos. Esse teleósporo ele pode passar por um ciclo de germinação, onde ocorrerá uma meiose e ele se tornará uma hifa reprodutiva, onde apresentará um tubo reprodutivo. Essa hifa, ela posteriormente se tornará uma basídia e logo em seguida um basidiósporo. Esse basidiósporo germinará, originando um micélio primário. Esse micélio primário ele vai adentrar em folhas novas ou grãos, que são os mais comumente infectados, e ao encontrar um micélio compatível, ele vai se tornar um micélio secundário, no qual vai causar uma nova infecção no milho. A tipologia de danos ela vai variar de acordo com a susceptibilidade da planta. Os danos diretos ele interferem na qualidade e na quantidade das plantas. Pode também ocorrer a morte das plantas e pode evitar a renovação dessas plantas. Os danos indiretos seriam os danos econômicos, evitando o rendimento da produção e também impedindo que novas plantas produtivas cresçam no local. O controle. As variedades resistentes geralmente são as mais adequadas a ser utilizadas. Só que tem um porém, ela pode ser suscetível a novas raças do patógeno. Há também o tratamento do material de propagação. Um exemplo que nós podemos utilizar são as sementes dos cereais ou os toletes da cana-de-açúcar, no qual pode ser feito um tratamento térmico ou quimicamente. O tratamento térmico é feito com a água fervente, no caso, água aquecida, no qual vai eliminar tanto interno ou externamente o patógeno da semente.
O tratamento químico do solo é feito com fungicida, que irá erradicar o fungo ou vai proteger a semente quando ela for semeada. A rotação de cultura ela só é recomendada em casos extremos de infestação. Em casos leves, é recomendado a eliminação das plantas. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Eu me chamo Renan Almeida e estarei dando continuidade à apresentação do seminário. Estarei falando um pouco sobre as galhas. O que são galhas? Galhas são modificações no tecido da planta ocasionadas por patógenos, ou seja, uma deformação no tecido da planta. A disseminação do patógeno pode ocorrer por estacas, mudas ou água do solo, mas principalmente por água do solo porque facilita a sua locomoção e a sua disseminação. Onde ocorrem as galhas? As galhas podem ocorrer no colo da planta, ocasionadas por bactérias que se alojam em ferimentos no colo da planta. Pode ocorrer também nas folhas das plantas, ocasionada por mosquitos que depositam suas larvas. Pode ocorrer também na raiz da planta, ocasionada por nematóides que se alojam na planta. Os causadores das galhas são fungos, bactérias ou nematóides, mas principalmente o nematóide que tem uma agressividade maior. As galhas da raiz são causadas por nematóides que se alojam na raiz, fazendo assim com que a planta não se desenvolva totalmente. Ou seja, a planta não consegue absorver nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Como podemos ver aqui, na imagem da direita, temos uma planta totalmente saudável e na esquerda uma planta que foi atacada por nematóides. Pode-se observar também o mau desenvolvimento da folha, que pode ser facilmente confundido com a falta de nutriente, como por exemplo o nitrogênio. Na esquerda temos uma plantação que foi atacada totalmente por galhas e na direita uma plantação que não foi totalmente atacada por galhas. Podemos observar o desenvolvimento da planta da esquerda que não se desenvolveu totalmente. Por que isso aconteceu? Porque as galhas surgiram e fizeram com que a planta não se desenvolvesse totalmente. A galha no Mato Grosso pode ser ocasionada pelo nematóide Meloidogena javanica, que tem menos agressividade e ataca principalmente a cultura da soja. E pelo nematóide Meloidogena incógnita, que é mais agressivo que o javanica e causam principalmente dano na cultura da soja, milho e no algodão. Porque ela é mais agressiva, porque ela pode ocasionar a perda total da planta. Agora a Maria estará dando continuidade à apresentação. Maria Fernanda estará dando continuidade e vou falar sobre o ciclo da relação do patógeno. Bom, essa disseminação ela vai ocorrer a liberação e a dispersão. Já na deposição, ela vai ocorrer com que ocorra a fixação e a penetração nos tecidos desses hospedeiros. A colonização vai ocorrer que vai colonizar ou ocorrer o transporte nos tecidos internos desses hospedeiros. E já na reprodução, ela pode ocorrer sobre ou no interior desses hospedeiros. E os patógenos eles vão fazer com que ocorra a alteração no comportamento das plantas. Formas de controle: escolha do local, rotação de cultura, esterilização desse local. Presbrassical é o uso de fungicida, calcário, drenagem, justamente por causa que essa doença, esse patógeno, ele é favorecido a altas temperaturas e altas umidades. As tumifáceas são mudas sadias em erradicar as plantas doentes e evitar ferimentos, justamente por causa da penetração nas plantas nasais e hernias auspicíferas, que causa morte de mudas, redução no rendimento de culturas, torna-se limitante a diversas culturas, umas delas são repolho, couve, brócolis, entre outros, E protágonos, eles são favorecidos quando ocorre a germinação e a penetração, do solo arenoso, pH ácido, temperatura entre 18 e 25 graus Celsius, e uma umidade do solo na qual tem grande influência sobre a doença. Bom, formas de medidas de controle, plantio, fazer plantio em uma área que não anteriormente, que tenha ocorrido esse patógeno, no caso, tem que fazer a rotação de cultura com plantas que são favoráveis, Solo com boa drenagem justamente por causa da alta umidade, ferimento no colo e no sistema para não ocorrer a penetração, mudas doentes devem ser eliminadas e antes de fazer o plantio,
das mudas, mergulhar elas em soluções de antibióticos. Meu nome é Matheus Monteiro, estarei dando continuidade no trabalho falando sobre viroses, as sintomologias e etiologia. Somente a partir do desenvolvimento da virologia vegetal que se iniciou os estudos de um novo grupo de patógenos, causadores de doenças de etiologia duvidosa ou desconhecida, ou muitas das vezes atribuída aos fungos ou às bactérias. Já os avanços de fitovirologia permitiu a classificação de doenças viróticas ocorrentes em várias espécies de plantas. O vírus faz uso de material sintetizado, o que deixam de ser usados pelas plantas, e as mesmas sofrem redução de produtividade e queda da qualidade da produção. Sintomologia nada mais é o estudo de sintomas das doenças, onde o sintoma é qualquer manifestação das reações da planta e um agente nocivo. Já os sinais são as estruturas do patógeno quando exteriorizado no tecido doente, aonde devem ser separadas de acordo com a sua localização em relação ao patógeno, causa alterações produzidas no hospedeiro com a estrutura ou processo de hospedeiros afetados. A localização em relação ao patógeno são os sintomas primários, sintomas de reflexo ou secundário, onde o sintoma primário é o resultante da ação direta do patógeno no órgão que exibe os sintomas. Nesse caso aqui, a doença podridão do escleróide tomateiro. Já os sintomas de reflexo ou secundário são sintomas exibidos pelas plantas em órgãos distantes do local de ação do patógeno. Nesse caso aqui foi usada a podridão do escleróide tomateiro, só que os sintomas de reflexo foi a murcha e o amarelecimento da planta. Conforme a estrutura ou o processo de hospedeiro afetado, os sintomas fisiológicos, a alteração na fisiologia dos hospedeiros, já nos sintomas histológicos, há alterações ao nível das células hospedeiras, e nos sintomas morfológicos, há alterações exteriorizadas ao nível do órgão na planta hospedeira. A etiologia aborda o estudo do método de diagnóstico de doenças, a aplicação de técnicas para a detectação de fitopatógenos, a avaliação da importância de doenças, a identificação de agentes causadores de doenças, além do estudo do ciclo da vida e a fisiologia dos patógenos, e a interação do patógeno hospedeiros e a variabilidade genética de fitopatógenos. Os principais agentes casuais são os bióticos, onde os patógenos ou infecciosos transmissíveis de uma planta doente para outra sadia por meio de diferentes agentes de disseminação. Já os abióticos não são transmissíveis de uma planta doente para outra, em geral decorre das intempéries ou condições inadequadas de manejo da cultura ou da ação momentânea de fatores físicos e químicos ou adversos. Já as doenças abióticas são resultantes da interação entre patógenos, hospedeiro e ambiente ao longo do tempo no processo contínuo ou dinâmico. Como aqui reflete bem na imagem, bióticos são os fungos, bactérias, vírus, viroides e nematóides. Os abióticos são o excesso de umidade no solo, a toxidez do alumínio, ferro e o excesso de nutrientes e deficiências nutricionais e altas e baixas temperaturas. A classificação dos patógenos são os não obrigatórios, que podem crescer e multiplicar na ausência do hospedeiro vivo, e os parasitas facultativos são aqueles organismos que passam a maior parte do ciclo da vida como saprófitas e facultativamente parasitam as plantas. Já os saprófitas facultativos são aqueles organismos que passam a maior parte do ciclo da vida como parasitas e facultativamente são saprófitas. Em outras palavras, eles crescem como parasitas, mas podem viver saprofiticamente sob certas condições.